Bom dia a todos, a Vinícius, Matheus e Yasmin, tá, por participarem da nossa 10ª jornada de pesquisa do Instituto de Economia. Tá? Agradeço demais vocês terem disponibilidade e compartilharem o que vocês estão desenvolvendo no âmbito das respectivas pesquisas. Tá? Então, agradeço em nome do Instituto de Economia a participação de vocês, que é algo absolutamente fundamental para o andamento das pesquisas do próprio Instituto de Economia. Tá? Então, vocês são partes fundamentais do nosso Instituto de Economia. Tá? Então, dito isso, como eu tinha dito anteriormente, cada um de vocês vão ter 20 minutos, até 20 minutos. Quando der 15 minutos, eu interrompo vocês, a fala de vocês, indicando que faltará apenas 5 minutos para que a gente respeite o prazo dado pela secretaria, que a gente tenha tempo de discutir alguns aspectos das pesquisas de vocês. Tá? Então, eu vou seguir a ordenação que a Secretaria do Instituto de Economia nos informou. Tá? Então, inicia o Vinícius, seguido pela Yasmin, terminando pelo Matheus. E como eu disse a vocês, terminando cada apresentação, eu inicio o debate, mas quem estiver na plateia, quem estiver na sala, e vocês também participantes, tá? Se quiserem fazer ponderações, perguntas, questionamentos, algo nesse sentido, comentários, eu acho que é bastante salutar que vocês assim o façam, para que a gente tenha esse prazo, ou seja, a gente tem 20 minutos de debate, 20 minutos de apresentação e mais ou menos 15 minutos de debates. Tá? Então, é salutar que vocês participem também desse debate. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para que o Vinícius compartilhe a sua apresentação. Tá, Vinícius? Então, a sala é sua. Tá, ok. Muito obrigado. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo já a apresentação? Sim. Isso está perfeito agora. Bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui um tema que é uma linha de pesquisa do Grupo de Estudos do Setor Elétrico do Instituto de Economia da UFRJ. O tema é Políticas Públicas e Regulatórias para a Mobilidade Elétrica. É um estudo de caso do processo de eletrificação de frotas comerciais. O autor sou eu, da apresentação, Vinícius José Costa, e o orientador é o professor Nivaldi José de Castro. A apresentação está dividida em 7 partes. Né? A primeira eu vou dar uma contextualizada, né, no tema e no momento atual, né, do setor elétrico e energético. A segunda parte eu vou dar a justificativa da relevância desse tema. A terceira eu vou apresentar os objetivos gerais e específicos dessa linha de pesquisa. Em quarto, a metodologia. Em quinto, trazer alguns dos principais resultados já alcançados. Em sexto, vou trazer algumas considerações finais. E, por último, as referências bibliográficas. Bom, primeiramente eu quero ressaltar que o setor energético e o setor elétrico eles passam por um processo de transição energética que é centrado na questão de 3 vetores, né, os 3Ds: digitalização, descentralização e descarbonização. Esse tema ele é resultante desse último vetor de descarbonização, que surge a partir do reconhecimento internacional dos impactos negativos das alterações climáticas provocados pela ação humana. Esse reconhecimento internacional ele gerou tratados climáticos e políticas voltadas para o processo de descarbonização. Aqui eu trago como exemplo o Protocolo de Quioto, em 1997, o Acordo de Paris, em 2015, e, no âmbito nacional, as Nationally Determined Contributions, né, as NDCs, né, que são documentos que agrupam os esforços de cada país para reduzir as emissões nacionais, né, e se adequar ao contexto de mudanças climáticas. Então, desse modo, o vetor da descarbonização no processo de transição energética ele tem como objetivo uma maior participação de fontes energéticas renováveis, aliado a um processo de eletrificação de atividades econômicas essencialmente poluidoras, né?
Então, isso gera investimentos em novas tecnologias, buscando maior eficiência energética e uma maior integração com as fontes renováveis. Bom, o contexto do setor de transportes atualmente, da transição energética nesse setor, busca três principais objetivos, né? O primeiro é uma maior segurança energética, né? Visto que esse setor ainda apresenta uma elevada dependência de combustíveis fósseis. Em segundo, é uma maior sustentabilidade ambiental, né? Aliada a esse vetor de descarbonização, visto que o setor de transportes ainda é um dos principais responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa. Segundo dados da Agência Internacional de Energia, em 2020 foram 24% das emissões totais de CO2 vieram desse setor, né? E segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, 72% das emissões diretas do setor foram oriundas de veículos rodoviários entre o período de 1970 e 2010, né? E além disso, o setor rodoviário ele é responsável por 80% do aumento das emissões nesse período, né, de 1970 a 2010. Então, desse modo, o setor ele passa a demandar inovações tecnológicas. E uma das principais que vem acontecendo no mundo inteiro é a implementação de veículos elétricos aliado a políticas públicas e regulatórias de promoção à mobilidade elétrica, com aumento de investimentos e ações estratégicas da indústria automobilística nesse novo mercado de mobilidade elétrica. Bom, tratando agora da importância das frotas comerciais, vale destacar que em uma economia cada vez mais globalizada e digitalizada, as frotas comerciais são instrumentos essenciais para as atividades das empresas. Então, desse modo, percebe-se no mundo inteiro esforços da iniciativa privada em revolucionar a forma como as pessoas e as mercadorias se movem através das inovações. E isso se alia a metas de neutralização de carbono na cadeia produtiva das empresas, o que dá destaque para a mobilidade elétrica, né? Visto que ela alia esses dois fatores, uma busca por inovações com metas de neutralização de carbono. Aqui nessa tabela eu trago exemplos de anúncios de eletrificação de frotas comerciais no Brasil em 2021, né? Isso é uma elaboração própria, agrupando notícias do informativo do grupo voltado à mobilidade elétrica e mostra que grandes empresas como a Nestlé, a Ambev, a Coca-Cola já têm apresentado estratégias nessa direção, né, de planos de eletrificação, de aquisição de veículos elétricos para sua operação logística, principalmente em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, nessa segunda parte eu vou trazer a justificativa e a relevância desse tema. Primeiro eu destaco aqui que esse tema já apresenta uma importância no Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, é ciente do seu papel estratégico e indutor das inovações regulatórias para as inovações tecnológicas disruptivas, né? Abriu já em 2019 a chamada de Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Estratégico, né, chamado de Desenvolvimento de Soluções em Mobilidade Elétrica Eficiente. Essa chamada ela vai de acordo com a experiência internacional, que indica que o sucesso do ecossistema da mobilidade elétrica depende de networking inovador e parcerias estratégicas, o que é favorecido pelo modelo em rede de inovação do setor elétrico que é apresentado nesse projeto de P&D. Então, desse modo, de acordo com a experiência internacional, para uma maior confiança e incentivo aos investimentos privados nesta nova tecnologia, né, dos veículos elétricos, é necessário analisar todo o arcabouço regulatório voltado à mobilidade elétrica, além de políticas públicas de incentivo à sua promoção. Bom, aqui eu trago os benefícios desses veículos, dos veículos elétricos, né, para que as empresas adotem. Primeiro, destaco o potencial de redução dos custos, principalmente no âmbito da operação e da manutenção. Segundo, é a redução da poluição, tanto do ar como a sonora, visto que os veículos elétricos eles operam sem a emissão de gases e sem ruídos, né? Além disso, a implementação de veículos elétricos pode gerar ganhos na imagem da empresa, né?
numa lógica ESG, né, cada vez mais investidores premiam as empresas que apresentam uma pegada de sustentabilidade. Além disso, eu destaco aqui que as frotas comerciais são consideradas early adopters ideais, né? Visto que as empresas operam com quilometragem mais alta do que os indivíduos em geral e tendem a comprar uma grande quantidade de veículos, né? Então, elas tendem a se aproveitar mais desse potencial de redução dos custos, tanto operacionais como com a manutenção. Além disso, as empresas elas apresentam um papel crítico em afetar a decisão de potenciais compradores desses veículos. No entanto, vale destacar que ainda existem desafios operacionais e econômicos para a difusão da mobilidade elétrica. E esses desafios eles exigem, né, uma atuação governamental em linha com que a experiência internacional tem mostrado. E essa atuação governamental ela ocorre principalmente por políticas públicas e regulações de estímulo que buscam dar suporte e os incentivos necessários para esse processo. Bom, o objetivo geral dessa linha de pesquisa é analisar o papel das políticas públicas e regulatórias para a mobilidade elétrica e seus desdobramentos, né, no caso das frotas comerciais, e os objetivos específicos são analisar as principais motivações para o processo de eletrificação de frotas comerciais, analisar os desafios econômicos e operacionais no processo de eletrificação dessas frotas, além de fornecer subsídios para o processo no Brasil que está se iniciando. A metodologia usada consiste na revisão sistemática da bibliografia acerca da experiência internacional em políticas públicas e regulação de incentivo para a mobilidade elétrica, junto a uma revisão documental de bibliografia acerca do processo de eletrificação de frotas comerciais. Como eu já destaquei, toda essa pesquisa ela insere-se no âmbito de linha de pesquisa de mobilidade elétrica, que é desenvolvido no Grupo de Estudos do Setor Elétrico, do Instituto de Economia da UFRJ. Aqui eu trago uma espécie de proposta de estrutura para um trabalho, evidenciando a importância da transição energética e o vetor da descarbonização como influenciando nesse processo de eletrificação, né, suas motivações e os desafios, e destacando as políticas públicas e as regulações de estímulo voltadas à mobilidade elétrica. Bom, agora eu vou trazer um dos principais resultados já alcançados nessa pesquisa. Primeiro, demonstrar os desafios e barreiras para a difusão da mobilidade elétrica. Esses desafios eles ocorrem tanto no âmbito econômico como no âmbito operacional. No econômico, destacam-se o alto custo de aquisição dos veículos, né, que é considerada a principal barreira para as empresas adotarem esses automóveis, além do elevado dispêndio na aquisição e instalação de infraestrutura de recarga. E vale destacar que quanto mais rápido for o carregador, em geral, maiores serão esses custos, tanto na aquisição como na instalação. Com relação aos desafios operacionais, destacam-se ansiedades acerca da autonomia dos veículos elétricos, os desafios no gerenciamento das operações, a limitação da disponibilidade de infraestrutura de carregamento público, o treinamento da equipe que conduzirá os veículos elétricos. Esse fator é muito importante, né, porque os veículos elétricos são diferentes dos veículos tradicionais. E, por último, a baixa diversidade de modelos comerciais, o que acarreta em opções limitadas para as empresas que querem adotar essa tecnologia. Além disso, eu destaco aqui que a eletrificação de frotas comerciais ela demanda um gerenciamento inteligente tanto da operação como da recarga, com o objetivo de garantir uma maior viabilidade econômica, uma suavização dos picos de carga e de energia, além de um melhor dimensionamento da infraestrutura que será necessária para garantir as operações das empresas. Bom, aqui eu vou destacar as principais regulações de incentivo que são observadas na experiência internacional. Vale ressaltar que elas visam possibilitar uma maior confiança nesse processo de eletrificação e incentivar o investimento das partes interessadas nessa tecnologia. Dentre as principais regulações, destacam-se metas ambiciosas de redução das emissões,
metas de estoque e vendas de veículos elétricos e ou mandados, metas de longo prazo para eliminação de veículos de motor a combustão interna, o chamado phase-out, metas de implantação de infraestrutura de recarga, o enquadramento legal e regulamentar para a mobilidade elétrica, incluindo padronização tecnológica, interoperabilidade de infraestrutura de recarga, e, por último, o estabelecimento de metas compulsórias de compra de veículos elétricos para a frota pública. Isso com o objetivo de gerar, né, uma experiência com essa tecnologia que incentive as empresas, né, e as partes privadas a adotarem essa tecnologia. Aqui eu trago um quadro com metas de eletrificação ou phase-out de veículos a combustão interna, além de metas de alcance de neutralidade de carbono. Então a gente pode ver que já é uma realidade no mundo inteiro, diversos países, principalmente na Europa, a própria União Europeia já tem apresentado esforços nessa direção. Então os veículos elétricos já são uma realidade nesses locais. Agora eu vou dar destaque às políticas públicas de incentivo. Elas estão fortemente inseridas nos países que apresentam liderança na mobilidade elétrica e abrangem tanto incentivos financeiros como incentivos não financeiros. Dentre os incentivos financeiros destacados na experiência internacional estão os subsídios para aquisição de veículos elétricos, a redução e isenção de impostos ou taxas, benefícios fiscais e financiamento para empresas de cadeia de valor, tarifas diferenciadas de recarga, financiamento de atividades de eletrificação e, por último, incentivo para a instalação de infraestrutura de carregamento, tanto no âmbito privado como a pública. Os incentivos não financeiros consistem em políticas de circulação privilegiada para os veículos elétricos, principalmente isso nos grandes centros urbanos, né? A promoção de pesquisa e desenvolvimento no âmbito da mobilidade elétrica e a política industrial para a mobilidade elétrica e todo o seu desenvolvimento da cadeia produtiva. Bom, agora eu vou trazer minhas considerações finais, destacar mais uma vez que a eletrificação das frotas comerciais ela ainda demanda incentivos, né, dos atores públicos. Então, desse modo, os agentes públicos buscam posicionar-se de forma estratégica para a promoção da mobilidade elétrica, com o objetivo de construção de cidades mais limpas e sustentáveis, tendo em vista os diversos acordos internacionais e as metas ambientais, né? Então, desse modo, destaca-se o papel das políticas públicas e regulatórias de incentivo. Aqui eu trago alguns possíveis desdobramentos futuros dessa linha de pesquisa, como a análise do status das políticas públicas e regulatórias no caso brasileiro, a proposição de políticas públicas e inovações regulatórias para a difusão da mobilidade elétrica no Brasil, e, por último, a análise de novos modelos de negócios para a mobilidade elétrica. Aqui eu trago as referências que foram utilizadas para essa apresentação e esse estudo. Obrigado a todos e um bom dia. Muito obrigado, Vinícius, pela apresentação extremamente pontual. A gente combinou 20 minutos e você vem 15 minutos, então temos bastante tempo para discutirmos algumas considerações a partir da sua apresentação. Tá? Então, eu vou começar essa parte do debate. A gente tem mais ou menos 15 minutos, acho que talvez 15, 20 minutos para debatermos, dado que você terminou antes do prazo, vamos dizer assim, para debatermos algumas considerações da sua apresentação. Tá? E, conforme foi combinado, eu vou dar o pontapé inicial nesse nosso debate, tá, Vinícius? Então, de forma mais geral, Vinícius, da tua apresentação e na leitura que eu fiz do resumo expandido que você compartilhou para fazer parte da jornada de pesquisa no Instituto de Economia, eu acho que senti falta, em termos metodológicos, de duas coisas que eu acho que são fundamentais, dois elementos fundamentais. Primeiro, uma pergunta mais clara. Acho que a pergunta, principalmente na tua apresentação, não está tão claro o que é que você está buscando responder por meio desse seu estudo e qual é a sua hipótese. Tá?
acho que, do ponto de vista metodológico, estava quase tudo certinho na tua apresentação, mas eu acho que toda pesquisa inicia-se com uma problemática, com uma pergunta, tá? E com uma hipótese, ou seja, aquilo que você percebe que pode ser uma contribuição sua ao debate, tá, Vinícius? Então, acho que tem que explicitar melhor a tua pergunta, o que é que você está querendo responder por meio, principalmente, eu acho que o seu estudo é muito de policy, de políticas, tá? E a sua hipótese. E aqui se desdobra um outro ponto que eu acho que ficou um pouco, pelo menos para mim, ficou um pouco estranho, se era um estudo do Brasil ou se você vai colocar o Brasil comparadamente a outros países, como o Reino Unido, como China, como a Alemanha, como França ou Estados Unidos, que já estão bem avançados nessa parte, principalmente da mobilidade elétrica, no setor de transporte, se a gente considera setor tanto da parte de vista da mobilidade das famílias, como da eletrificação da parte da frota comercial. Tá? Então, eu senti que ficou um pouco vago você definir se você está querendo pegar esse sentido ou comparar as políticas públicas e de inovação do Brasil comparativamente a outros países, ou você vai tomar apenas os outros países como uma referência e não vai se aprofundar tanto? Porque aí são dois tipos de estudos complementares, mas diferentes, com esforços relativamente diferentes. Tá? Então, acho que tem que deixar um pouco mais claro também se você quer fazer um estudo comparado ou tomar os outros países apenas en passant, ou seja, bem rapidamente, indicando, olha, isso aqui desses países estão fazendo essa coisa, mas não vai se aprofundar tanto, não vai comparar as políticas que eles estão adotando, seja políticas regulatórias, seja políticas de inovação. Estão interligadas, mas não são necessariamente a mesma coisa, vamos dizer assim, em termos de análise. Tá? Então, isso de um ponto de vista, acho que mais geral, mais metodológico, para tornar mais claro alguns pontos da tua pesquisa. E outra coisa que você até tocou, pensei que você ia entrar um pouco mais nessa parte que você falou dos 3Ds lá, que você cita a parte da descarbonização, fontes energéticas renováveis, eletrificação, novas tecnologias, mas eu senti um pouco a falta de um arcabouço teórico um pouco mais sólido, para você fincar os pés, principalmente nessa parte das inovações, das políticas de inovação. Eu senti na leitura do teu texto e na apresentação, eu senti um pouco falta disso. Tem um arcabouço teórico um pouco mais claro. Sistemas nacionais de inovação, é isso, sistemas setoriais de inovação, tá? Sistemas sociotécnicos de inovação, que era uma parte que eu até puxei aqui, que eu acho que dá para complementar o que você fala, que é Technological Innovation System, tá? Que eu acho que é outra parte bem interessante de você fazer uso, tá? Mas eu senti um pouco falta também de um arcabouço teórico, principalmente nessa parte de políticas de inovação um pouco mais clara, mais explícita, tá? Acho que você problematiza bem, mas não torna clara a tua pergunta, a tua hipótese, que é uma apresentação rápida, é um resumo expandido, isso limita bastante o que você consegue apresentar. Tá? Mas eu acho um arcabouço teórico, eu acho talvez um pouco mais claro. Tá? E aí eu entro na parte que eu acho que é mais de conteúdo mesmo, das inovações tecnológicas, de mobilidade elétrica, se você está considerando apenas a frota comercial ou também com das famílias, eu acho que é mais a frota comercial. E aí eu acho que tem um estudo também que você pode fazer de análise de políticas dos governos que foram adotadas, que tenderam a expandir a frota, seja de família, seja comercial, tá? Por meio de diversas políticas de subsídios, tá? Que tenderam a aumentar a frota que utiliza o diesel, combustíveis fósseis. Tá? Então, tem uma série de estudos analisando para o caso brasileiro como essas políticas de subsídios, ainda que essas frotas sejam mais modernas,
elas ainda são essencialmente baseadas em diesel. Então, ainda que elas sejam mais modernas, esses subsídios e essa expansão da frota, seja de família, seja comercial, tendeu a aumentar as emissões de poluição do setor de transportes. É meio que é considerado na literatura como efeito rebote. Aquilo que poderia ser um benefício se transforma depois num impacto ambiental negativo, por meio de efeitos cumulativos dessa frota que aumentou exponencialmente, seja familiar, seja a, a comercial. Tá? Então, acho que nessa parte de políticas que você vai analisar, acho que tem esse caminho de você tentar destrinchar essa parte inicial. Tá? Tem uma parte que é desse efeito rebote que eu acho que é importante você levar em consideração. Tá? Tem todo um jogo de poder, de pressões políticas, tem uma economia política por trás da determinação formulação dessas políticas. Tá? Então, acho que merece você ficar de olho, ou pelo menos levar isso em consideração, desse efeito rebote. E esse efeito rebote também pode se dar, que era um ponto que eu queria chamar a atenção também, Vinícius, é de que essa parte de mobilidade elétrica também vai ter uma pressão sobre a utilização de certos recursos naturais. Tá? Porque essa mobilidade elétrica desses carros que passam a utilizar, por exemplo, essas baterias dependem muito de recursos como o lítio, por exemplo, que são localizados apenas em algumas regiões de terras raras. Tá? Então, senti falta também de que a sua visão é muito benéfica, vamos dizer assim, é muito otimista, sem levar em consideração que isso pode também ter impactos ambientais no que é chamado de pegada material. Pegada material, a utilização de certos elementos como o lítio nessas baterias que tendem a durar mais. Ou seja, então, é necessário você levar em consideração também os impactos ambientais da pegada material, de maior utilização de recursos não renováveis, tá, Vinícius? Então, assim, toda essa parte de eletrificação dos carros, de descarte dessas baterias, tem uma série de estudos de ciclo de vida de produtos que vão analisar como vão ser descartadas essas baterias, porque essas baterias vão ter impactos muito fortes sobre o meio ambiente. E as baterias novas que vão ser instaladas têm uma pegada material sobre a cadeia dela que é muito forte também. Tá? Então, eu estou dizendo alguns pontos aqui porque eu acho que devem nortear um pouco o teu debate, porque essas políticas regulatórias são políticas regulatórias e também ambientais. Então, acho que você deve ter um olho um pouco mais cuidadoso sobre esta dimensão também. Tá? Então, acho que eram um pouco essas as minhas considerações, um pouco mais gerais, de forma e um pouco mais de conteúdo. Tá, Vinícius? Sobre a tua apresentação e a leitura que eu fiz do teu trabalho. Eu não sei se você quer responder agora, se você quer que eu passe a palavra para a sala, para quem estiver na sala. Você quer responder agora ou você prefere que eu junte todas as perguntas e você responda ao final? Posso responder agora para ficar fresquinho. Bom, então, o objetivo central era exatamente avaliar, né, como a experiência internacional, ver as políticas públicas e regulatórias que incentivam justamente a eletrificação de frotas, né? Então, a nossa hipótese era de que isso poderia, digamos, difundir esse processo também no Brasil, nacionalmente, né? Com relação a, você disse da questão das baterias, né, dos recursos minerais, a gente no GESEL até tem alguns trabalhos, né, nesse sentido, de avaliar, por exemplo, a reciclagem, né, desses minerais, utilização de segunda vida das baterias, né, para armazenamento estacionário. Então a gente tem trabalhos nesse sentido, né, que são meio que desdobramentos desse processo da mobilidade elétrica mesmo. Tá, perfeito. E, Vinícius. só agradecer pelas considerações, muito obrigado. Não,
Os trabalhos do Gesel são sempre muito interessantes. Alguém mais gostaria de fazer alguma ponderação, comentário, pergunta? A interessante apresentação que o Vinícius acabou de fazer. Renata, por favor. Oi, bom dia. Não, é porque eu também estou participando de uma pesquisa do Gesel, além dessa pesquisa sobre empreendedorismo. Então, é só também para pontuar, né? Você falou, eu acho que você tem razão quanto à questão do arcabouço teórico, né? No caso específico do estudo de eletrificação de frotas, o que acontece? A eletrificação de frotas, no momento, vem sendo adotada por algumas empresas, né? Como empresas de transporte, né, não estão ainda entrando 100% nisso. Por quê? Porque tem uma série de questões ligadas ao próprio carregamento dessas frotas, né? Então, os estudos do Gesel estão sugerindo, justamente, acho que foi o último slide que o Vinícius apontou, foi justamente isso, que as políticas públicas, né, voltadas para a eletrificação de frotas dos outros países, né, onde isso tem avançado, tem havido um estímulo do governo às empresas para eletrificarem as suas frotas, que aqui não está acontecendo ainda, né? Justamente porque, como o transporte é um serviço, né, fica mais difícil a empresa visualizar como é que ela vai tirar proveito dessa eletrificação, né? A gente trabalhou, inclusive, num dos estudos do Gesel, com um modelo de inovação em serviço, porque realmente a eletrificação de frotas se constitui numa inovação em serviços, né? Então, a gente trabalhou com um modelo de camadas, né? Porque a inovação em serviço ela tem essa característica de ser diferente da inovação em produto, ela tem muita participação do próprio usuário. Então, também a eletrificação de frotas comerciais, ela depende, aí eu estou falando de empresas que vão entregar produtos para clientes, né? Não estou falando de eletrificação de frota de ônibus, não. Estou falando de eletrificação de frotas de empresas, tá? Nesse caso, por exemplo, elas, quando vão entregar produtos ou quando elas vão prestar serviço, as próprias distribuidoras de energia, quando elas precisam reparar um poste, por exemplo, elas têm a sua frota, né? E algumas distribuidoras elas estão considerando eletrificar essas frotas de manutenção, né? E aí isso vai depender também de uma interação com os usuários, né? Quer dizer, por exemplo, no caso das frotas das próprias distribuidoras, você pode visualizar empresas que fazem reparos, né, na infraestrutura de energia, caso haja, né, devido à autonomia limitada dos veículos e devido também às possibilidades, né, de colocar, né, aquelas, por exemplo, para você consertar um poste, você precisa ter uma cesta dentro, né, elevatória dentro do veículo elétrico. Então, você vai precisar de uma série de inovações complementares, né, que vai depender, então, o desenvolvimento da própria frota. Depende da interação usuário-produtor. Tá? Então, por isso que a política pública ela precisa estimular, né? Então, acho que quando o Vinícius falou no último slide que é necessário que o governo incentive a eletrificação de frotas, era um pouco também nesse sentido, quer dizer, porque se você deixar apenas a cargo das partes interessadas, vai ser um processo mais complexo, porque ele depende dessa interação usuário-produtor, não é só uma decisão da empresa, tá? Depende também dos usuários, depende de uma série de fatores relacionados à disponibilidade que os usuários têm, por exemplo, no caso, as cidades usuárias ter postos de carregamento públicos, por exemplo. Tá? Então, seria só um comentário adicional, que eu acho que essa questão da busca, né, do arcabouço teórico,
no caso, tipo, é uma política ambiental, sim, uma política de inovação, mas no caso da eletrificação de frota, especificamente, é uma inovação em serviços, né? Então, você tem vários tipos de arcabouço que você pode trabalhar, né? Você pode trabalhar tanto do ponto de vista de um arcabouço de política pública, quanto também de um modelo de inovação de serviços, focando nessa questão de interações usuários-produtores. É isso. Muito obrigado, Renata, pelos esclarecimentos e comentários super interessantes sobre essa parte de inovação em serviços, que eu tenho uma orientanda de fazendo estudos também sobre inovação em serviços, logística marítima, na verdade, não é terrestre, é logística marítima, e é uma dificuldade enorme, assim, também de introdução de certas inovações, justamente porque ela depende muito da interação entre diferentes usuários. Elas são compradoras de grandes oligopólios, são vendedoras também de grandes oligopólios, então ela opera numa logística muito difícil de introduzir certas inovações. Matheus, você quer falar algo, Matheus? Comentar algo? Bom dia, eu gostaria de parabenizar o Vinícius, eu achei muito interessante a apresentação. A minha contribuição não vai ser tão profunda quanto os professores Caio e Renata, mas eu achei interessante que na sua tabela apareceu ali nos anúncios de mudança de frota, apareceu o Mercado Livre, e quando você está falando de políticas públicas, eu senti falta de algum conteúdo sobre os Correios, como a política através da mudança de frota no Correio seria um motor, já que é uma empresa de escala gigantesca que trabalha, que tem uma relação direta com o governo, né? Eu acho que seria interessante pontuar isso, pelo menos isso foi uma das coisas que vieram na minha cabeça quando eu pensei políticas públicas relacionadas ao seu tema. Obrigado. Se você quiser fazer algum comentário. Só um agradecimento à professora Renata pelo esclarecimento nesse sentido e pela contribuição do Matheus. Muito obrigado. Tá, então vamos dar agora prosseguimento nas apresentações, agora com a exposição da Yasmin. Tá? Yasmin, então a sala é sua, você terá 20 minutos, tá? Com 15 minutos eu interrompo para chamar a atenção. Tá, ok. Compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Show. Bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho que tem como tema os desafios para a definição de métricas nos ecossistemas de empreendedorismo e as implicações disso para a formulação de políticas públicas. Eu tive como orientadores a Renata, que está aqui, e o Guilherme também. Então, dando prosseguimento aqui, iniciando o nosso objeto de estudo nesse trabalho, são as métricas dos diferentes elementos dos ecossistemas de empreendedorismo, e ele faz parte da minha pesquisa de iniciação científica, que tem como objetivo contribuir para uma reflexão crítica sobre a importância dessas métricas, a fim de possibilitar o planejamento e a implementação de políticas públicas que fomentem os ecossistemas de empreendedorismo no Rio de Janeiro. Então, a gente quer justamente entender como o conhecimento dessas métricas, principalmente pelos policymakers, podem contribuir para a formulação de políticas públicas para o empreendedorismo. Então, primeiro eu queria trazer aqui um pouco do conceito de ecossistema de empreendedorismo, que pode não ser tão óbvio de uma primeira vez, mas a verdade é que a gente não tem apenas uma definição para o termo de ecossistemas de empreendedorismo. Na verdade, os autores da literatura de ecossistemas de empreendedorismo têm definições diferentes para o termo, mas a gente pode identificar pontos que são comuns a todas essas definições, a essas interpretações, e revisando a literatura, a gente entendeu que aquilo que é visto como comum nessas interpretações são justamente a consideração de diferentes elementos para entender o empreendedorismo e a importância de compreensão do contexto
da região, enfim, na qual ele se insere, e, enfim, aqui eu trouxe algumas definições de autores importantes no tema. Primeiro, o Round, ele sugere que os ecossistemas são um conjunto de atores, instituições, estruturas sociais e valores culturais que produzem atividade empreendedora. O Eisenberg traz que os ecossistemas são conjuntos de elementos individuais, como a liderança, a cultura, o mercado de capitais e os consumidores com mente aberta, que se combinam de maneiras complexas. O STEM, ele diz que são combinações de elementos culturais, econômicos, políticos e sociais dentro de uma região que apoiam o desenvolvimento e crescimento das startups inovadoras. Encoraja os empreendedores nascentes e outros atores a tomarem riscos para começar a financiar e, de alguma forma, apoiar os negócios de alto risco. Tem muitos outros autores que vão formular conceitos diferentes, mas a gente vê que, de fato, essa questão de ter diferentes atores, e esses atores e fatores, enfim, serem interdependentes e precisam estar coordenados para possibilitar o empreendedorismo, é algo considerado comum a todos eles. E, de fato, o contexto, aquele contexto daquela região importa para a gente entender o empreendedorismo ali, e todos esses fatores, eles têm que se combinar de forma complexa, né? Os objetivos da nossa pesquisa, nosso trabalho, primeiramente, o estabelecimento, na verdade, é compreender como é feito esse estabelecimento das métricas pela literatura. Nisso a gente quer entender quais componentes são estudados, quais componentes são levados em consideração para a formulação dessas métricas, a abordagem que eles utilizam. Então, no mapeamento de artigos, a gente viu que existem artigos que vão considerar a abordagem de ecossistemas de empreendedorismo, mas tem outros que consideram os sistemas nacionais de inovação, sistemas regionais de inovação, e a abrangência geográfica utilizada, porque existem artigos, autores que consideram uma abrangência nacional e outros que consideram uma abrangência subnacional. E compreender de que forma o conhecimento dessas métricas pode ser utilizado para orientar a formulação de políticas públicas de empreendedorismo que levem em conta as especificidades existentes de acordo com a região e análise. Trazendo um pouco aqui o contexto e a justificativa do nosso trabalho, primeiro que a gente tem uma ampla discussão desse tema de ecossistemas de empreendedorismo, que é razoavelmente recente na literatura. O entendimento de que o empreendedorismo ele é visto como um fator fundamental para a prosperidade econômica, e, enfim, principalmente por gerar emprego e renda, né, tem sido considerado um aspecto muito importante. E o fato de que ele é muito dependente no contexto no qual ele está inserido e de diversos elementos que vão estar em constante interação para enfim, gerar como esse processo, enfim, o empreendedorismo. A gente entende também que é necessária a compreensão de quais métricas devem ser utilizadas para acompanhar esses diversos fatores, de forma a possibilitar a avaliação dos ecossistemas pelos gestores públicos e otimizar a alocação dos recursos. Então, a partir de uma compreensão daquele contexto, daquela região, e das diferentes métricas possíveis, que vão, enfim, mensurar os diferentes elementos naquela região e a interação entre eles, como isso pode ser importante para a formulação de políticas públicas que fomentem o empreendedorismo naquela região. A nossa metodologia utilizada, digo primeiramente da metodologia utilizada na pesquisa, foi de pesquisa de periódicos. Na verdade, a gente fez, o bolsista, antes de mim, fez um levantamento dos artigos indexados na base de dados periódicos CAPES, com as palavras-chave de ecossistemas de empreendedorismo, métricas, políticas públicas e instituições. E aí, esses artigos selecionados, de acordo com essas palavras-chave, eles foram separados em 4 categorias de análise, que, na verdade, constituem as 4 etapas da pesquisa. Então, foram separados nas categorias teórico-conceitual, métricas, políticas públicas e case,
de acordo com o conteúdo de cada um desses artigos. Falando mais especificamente do presente trabalho, a gente se concentrou nessas duas últimas etapas, nessas duas últimas etapas que estão aqui no slide, onde a gente fez uma análise dos artigos da categoria de métricas. Então, a gente já passou por essa primeira etapa teórico-conceitual, e a gente fez um levantamento e uma coleta das métricas apontadas pelos artigos, e nós separamos essas diferentes métricas encontradas em 8 categorias de análise, que são as categorias consideradas pela literatura, por diferentes autores, né, como os elementos fundamentais para os ecossistemas de empreendedorismo, né? Então, são os diferentes componentes que são vistos em diversos artigos. Então, a gente separou em cultura, capital financeiro, infraestrutura, recursos humanos, mercados, políticas públicas, características gerais e métricas de output. Essa foi uma separação inicial que a gente fez das métricas encontradas até agora. Então, assim, resultados que nós tivemos até agora com esse levantamento dos artigos e das métricas foi que 50% dos artigos mapeados sobre ecossistemas de empreendedorismo. Então, aí eu já fiz um filtro daqueles que não tratavam de ecossistemas de empreendedorismo, né? Falavam sobre, por exemplo, sistemas nacionais de inovação. E 50% deles possuem uma abordagem subnacional. 30% deles têm uma abordagem nacional de ecossistemas de empreendedorismo, e 20% deles têm uma análise que pode ser feita tanto a nível subnacional como a nível nacional. Na verdade, essas são mais especificamente pesquisas qualitativas que propõem perguntas a serem feitas e podem ser feitas tanto no nível subnacional como nacional. Então, a gente vê aí que tem o maior número de artigos de ecossistema de empreendedorismo no nível subnacional, o que isso pode indicar uma importância realmente, a importância de compreender o contexto da região, né? Porque, por exemplo, um país como o Brasil tem diferentes regiões, é muito extenso, e a compreensão do contexto é fundamental para a gente entender os ecossistemas de empreendedorismo. E desses artigos mapeados, o que a gente pode observar é que as fontes que vão fornecer os dados para, enfim, constituírem as métricas encontradas, 68% dessas fontes não possuem o Brasil como objeto de estudo. Na verdade, o que a gente pode observar é que a maioria dessas fontes, na verdade, são de países europeus ou da União Europeia, em grande parte. E quando essas fontes possuem o Brasil como objeto de estudo, na verdade, quando as fontes internacionais, algumas das fontes internacionais percebidas, têm o Brasil como objeto de estudo, isso se dá muito a nível nacional. Então, trazem métricas que vão ser entendidas no Brasil a nível nacional, e isso, enfim, dificulta o entendimento do empreendedorismo a nível regional, como a gente quer, principalmente como a gente quer na nossa pesquisa, que tem como objetivo o estado do Rio de Janeiro, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de métricas mapeadas, e aqui eu trouxe uma métrica de cada categoria de análise que a gente considerou na divisão das métricas que a gente encontrou. Então, aqui a gente tem métricas de cultura, de capital financeiro, infraestrutura, recursos humanos, mercados, políticas públicas, de características gerais e output. Aqui a abordagem que eu trouxe de cada uma delas é de ecossistemas de empreendedorismo a nível subnacional. E observando as fontes, a gente vê que a maioria delas não tem o Brasil como objeto de estudo. Na verdade, a gente vê que tem duas aqui da Holanda, que é uma conquista de estudo da Holanda. Outras aqui trazem mais a nível da Europa. Então, isso traz, assim, a gente precisa entender como a gente pode trazer esse mapeamento para o Brasil, mais especificamente a nível regional, né?
Então, trazendo aqui os resultados, a gente encontrou 128 métricas de ecossistemas de empreendedorismo. Nós mapeamos mais métricas, mas outras delas são de sistemas de inovação. A gente encontrou uma diversidade de métricas propostas pelos autores para mensurar os elementos dos ecossistemas de empreendedorismo. 50%, como eu já tinha dito, 50% desses artigos sobre métricas possuem uma abordagem de ecossistemas de empreendedorismo a nível subnacional, o que traz uma importância da compreensão do contexto específico de uma região. As fontes de dados mais comumente utilizadas foram o Global Entrepreneurship Monitor, o GEM, a Eurostat, a União Europeia, além de órgãos estatísticos de diversos países europeus. E quando as pesquisas nacionais mencionam o Brasil, ou seja, tem o Brasil como um objeto de estudo, isso se dá muitas vezes em nível nacional, o que dificulta a análise dos ecossistemas de empreendedorismo a nível regional. Além disso, os artigos mapeados que possuem abordagem de ecossistemas de empreendedorismo a nível subnacional, e mencionam o Brasil, no caso, foram encontradas métricas desenvolvidas a partir de dados do CAGED, da Fundação SEAD, da FAPESP, de bases de dados comerciais, como a Crunchbase, e nesse caso, os dados não são encontrados, não são públicos, né? As métricas não vão ser encontradas publicamente, além de propostas para surveys, propostas de perguntas a fim de realizar pesquisas qualitativas, e aí a gente pode fazer tanto a nível regional, a nível nacional, enfim. A fim de pensar políticas públicas de fomento aos ecossistemas de empreendedorismo, a gente precisa identificar essas métricas que podem ser desenvolvidas a nível regional no Brasil, e pensando aqui em quais fontes a gente pode procurar observar nas próximas etapas da nossa pesquisa, a gente entende aí que tem o IBGE, o MEC, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, o Ministério da Economia, o SEBRAE e a Firjan, mais especificamente no Rio de Janeiro, né? Como considerações finais da nossa pesquisa, desse trabalho, a gente verifica, então, a necessidade do desenvolvimento de métricas que capturem a evolução e a interação dos diferentes elementos dos ecossistemas de empreendedorismo a nível subnacional, a partir de pesquisas que possuam o Brasil como objeto de estudo. Então, a gente tem cada vez mais que procurar como a gente pode trazer para o Brasil métricas que, enfim, são encontradas nos diferentes artigos, nas diferentes pesquisas, e que a gente pode elaborar a nível do Brasil. E, e além do entendimento da importância da compreensão dessas especificidades locais e a mensuração dos ecossistemas a partir de métricas, há um entendimento pela literatura de que é muito importante a priorização de atributos de acordo com o contexto específico da região sob análise. Isso quer dizer que em diferentes ecossistemas de empreendedorismo, a gente vai considerar a importância de um mesmo elemento como diferentes, justamente porque o contexto é muito importante e diferentes regiões vão ter diferentes fraquezas e forças no que diz respeito, enfim, à economia e a compreensão dessa diferença de relevância de elementos é muito importante, principalmente na formulação de políticas públicas, né? Porque para formular ações que podem ser feitas a fim de fomentar o empreendedorismo, essa compreensão das especificidades locais se faz muito importante. Isso a gente pode trazer bastante para o estado do Rio de Janeiro, né? Porque analisando as políticas públicas de empreendedorismo do Rio de Janeiro, a gente pôde perceber que, na verdade, há uma grande preponderância das políticas públicas mais de cunho ortodoxo, voltado para a concessão de crédito, e sem verdadeiramente uma compreensão do contexto do estado do Rio de Janeiro, que se faz importante para ter políticas públicas que tragam resultados exitosos, né? Não é só entender que concedendo crédito, capital, o empreendedorismo vai, de fato, acontecer naquela região. Então, a literatura considera importante a diferenciação de pesos dados às métricas, ao se considerar ecossistemas de empreendedorismo distintos,
já que os aspectos contextuais variam. Então, como próximos passos da nossa pesquisa, a gente vai tentar mapear as métricas com abordagem subnacional propostas, que possuem o Estado do Rio de Janeiro como objeto de estudo, e, além disso, mapear quais métricas que não possuem o Brasil como objeto de estudo, mas que a gente pode trazer para nível tanto nacional como regional, com fontes de dados brasileiras. Então, quais métricas podem ser traçadas a partir de fontes que forneçam dados para, enfim, elaboração dessas métricas e que são calculadas aqui no Brasil, que possuem o Brasil como objeto de estudo. Aqui estão as referências utilizadas e muito obrigada. Estou aberta para tirar dúvidas. Obrigado, Yasmin. Obrigado também por ter respeitado o nosso tempo. Tá? Acabou também antes. Então, a gente tem um tempinho a mais também para debatermos alguns pontos da tua apresentação. Yasmin, então eu vou começar, talvez, pela parte que me chamou mais atenção quando eu li teu resumo expandido e na tua apresentação também. Eu acho que tem um esforço metodológico que, assim, talvez não te agregue tanto de um ponto de vista da construção das métricas, mas te agrega num sentido de conhecer, vamos dizer assim, a rede ou o ecossistema de artigos que estão pensando sobre este tema, como você fez, essa compilação de artigos, tá, que você fez com base no portal de periódicos da CAPES. Tá? Isso te gera uma base de dados, de autores que estão tentando pensar este teu assunto em diferentes níveis de análise, nacional, subnacional, ou um nível um pouco mais fino, regional. Regional, estou pensando já no estado espacialmente dividido, como Rio de Janeiro, Baixada, região norte-oeste, enfim. Mas o que eu estou querendo pontuar aqui é que eu acho que dá para você, talvez, trabalhar também tentando entender como esses autores se relacionam, ou seja, como um autor cita o outro e como eles vão construindo, a partir de cocitações, a sua rede de pesquisa, que é o que você está se inserindo agora. Então, tem uma parte que talvez não te agregue no produto final, o output aí, em termos de métrica, mas entende o teu ecossistema de pesquisa, vamos dizer assim, por meio de bibliometria. Estou falando mais em termos de bibliometria, para você tentar construir redes de citação, clusters de pesquisadores, são mais concentrados em quais regiões do país, ou seja, esse objeto de estudo está mais concentrado em quais regiões do país? Mais no Sudeste, mais no Sul, está mais espaço? Porque eu acho que aí você talvez entenda melhor também a tua literatura e como essas métricas estão sendo criadas para pensar, digamos, ou o Brasil ou as respectivas regiões. Tá? Então, eu acho que o que eu estou dizendo não te agrega tanto em termos de criação de métricas, que eu acho que é uma parte super interessante da tua pesquisa, tá? Essa construção de métricas, tá? Que é o ponto que eu vou chegar agora, tá? Que é justamente você poder utilizar algumas bases de dados, e aí tem que pensar um pouco como construir essas métricas voltadas para o objeto específico desse ecossistema de empreendedorismo, aí você pode utilizar talvez a PNAD, a POF, tá? O CAGED, são bases de dados que te permitem uma leitura mais fina, regionalizada de certos estados brasileiros. Tá? Então, acho que dá para construir métricas muito finas, muito ajustadas, por meio dessas bases de dados. É claro que também tem questões relacionadas. Se você está falando de policy, você também tem que ter em mente as restrições financeiras dos respectivos estados e também, um pouco, eu vou falar daqui a pouco com o Matheus também, que linka um pouco com a abordagem do Matheus,
falar da construção de métricas no nível do Rio de Janeiro, é o estado do Rio de Janeiro, mas se a gente pensar os municípios da Baixada construindo métricas vis-a-vis ou comparativamente à região sul do estado. Então, o que eu estou querendo dizer nesse sentido é de que essa construção dessas métricas também podem ter ou devem levar em consideração as diferentes restrições financeiras de municípios como o Rio de Janeiro, os municípios da Baixada, tá? Então, acho que você pode ir atrás também. Eu acho que essa base de dados eu acho que também está disponível para você ter ideias da capacidade que o Estado, mas também as regiões de um Estado, como a Baixada, o município do Rio, ou outros municípios, têm diferentes capacidades de construção dessas métricas. Tá? Eu acho que deve ser levado em consideração também essa parte de restrições financeiras dos diferentes municípios. Tá? E só para complementar a minha eu tenho mais duas. Uma é mais dúvida mesmo, tá? Que é se você poderia, pelo menos, traçar, indicar como é que você realizou essa apuração das métricas, quais os critérios para aquela tabela que você colocou lá, 8 métricas que você colocou, é uma tabela super interessante. Se você poderia explicar rapidamente como eles constroem aquelas métricas, se é indicadores categóricos, são numéricos, tá? Fiquei mais em dúvida, que eu achei super interessante aquilo que você trouxe, tá? E dado aquela tabela, imaginemos que a gente aplique uma tabela similar para um estado do Rio de Janeiro que tem regiões e municípios com distintos níveis de desenvolvimento. Então, muito provavelmente, o peso de cada um daqueles métricas vai ser diferente para diferentes regiões. Então, a política que vai ser adotada, digamos, em nível estadual, deve levar em consideração os diferentes pesos daquelas diferentes métricas entre as diferentes regiões. Tá? Eu acho que isso você tem que levar, eu acho que talvez explicitar um pouco mais. Se você quer dividir, porque você está dividindo o estado do Rio espacialmente entre diferentes sub-regiões do estado. Ou você pode dividir mesmo o município do Rio em diferentes sub-regiões ou subprefeituras, que alguns falam, tá? Que são muito diferentes entre si. Então, assim, perceba se você constrói uma métrica que é comum e pode ser comparada, a métrica tem que ser comparada entre diferentes regiões, mas os pesos que o Estado ou o município vai dar às diferentes regiões são também diversos. Tá? Então, a diferença espacial e regional implica também uma dificuldade de formação de policy. Tá? Então, acho que é mais talvez um ponto que me chamou a atenção na tua interessantíssima apresentação, de que se você está tratando especificidades, na verdade, especificidades, a sua é mais espacialidade mesmo, espacial em termos dos autores clássicos lá da economia regional. Tá? Então, você tem que ter em mente que a policy que vai ser formulada deve levar também em consideração diferentes pesos das diferentes métricas. Tá? E isso dificulta muito, complexifica muito a formulação por parte do Estado do Rio de Janeiro, do Estado ou do município do Rio de Janeiro, dadas as restrições já de partida. A condição inicial do Estado e do município são de uma restrição financeira muito forte, tá? Para ter esse nível de análise. Tá? Então, eram basicamente esses os comentários que eu queria fazer à tua apresentação. Então, se você quiser responder agora, Yasmin, pode ficar também à vontade, tá? Que depois a gente abre para, por exemplo, o Gabriel, que acabou de levantar a mão para fazer um comentário, sugestão, tá? Então, Yasmin, pode ficar à vontade, tá? Tá, obrigada. Obrigada pelas considerações, Caio. Primeiro, trazendo o primeiro ponto que você comentou, sim, eu acho que assim, o nosso próximo passo da pesquisa é entender, primeiro que a gente pôde perceber que artigos, mais especificamente brasileiros,
trazem, com certeza, uma atenção maior no Sudeste. Na verdade, eu lembro que, fazendo a revisão, eu lembro de ter visto um artigo que fazia uma análise da região de Campinas, então outra do Rio de Janeiro, mas mais especificamente uma proposta de pesquisa qualitativa que podia ser feita a nível do Rio de Janeiro. Então, eu penso que, com certeza, o Sudeste, pensando no que já foi produzido em termos de bibliografia de ecossistemas de empreendedorismo, com certeza se concentra no Sudeste. Mas, sim, eu acho que a gente pode mapear essa rede de autores que você comentou, a fim de entender melhor como isso é feito aqui no Brasil, o que a gente tem disponível aqui no Brasil. E as bases de dados que você comentou, né? Você falou da PNAD, da POF, a gente vai buscar numa próxima etapa trazer quais dados que são fornecidos por essas pesquisas e que, por exemplo, podem fornecer métricas que, por exemplo, são vistas e são formuladas lá, quando a gente vê no artigo, pelo órgão estatístico da Holanda, da Alemanha, que a gente viu muitas vezes, e que de uma primeira análise a gente não tem o Brasil, né, nessas pesquisas como objeto de estudo, mas que a gente pode trazer para cá e a gente pode tentar formular. Então, muitos artigos eles trazem a metodologia, enfim, que é utilizada para a formulação de métricas, e a gente pode tentar fazer algo parecido aqui no Brasil, mais especificamente usando o Rio de Janeiro, que é o objetivo final, né, da nossa pesquisa. Isso que você comentou das restrições financeiras e o entendimento de que no estado do Rio de Janeiro a gente precisa levar em consideração a existência de situações muito diferentes, né? O Rio de Janeiro, assim, o estado do Rio é muito desigual quando a gente pensa, enfim, nos municípios, e de fato isso é trazido pela literatura de que a priorização das métricas elas têm que ser distintas de acordo com a região que você está analisando, né? Então, não podemos trazer uma análise igual para todos os municípios. E, com certeza, pensar a existência de restrições financeiras, né? Mas, no caso, o que foi percebido, na verdade, numa outra pesquisa anterior, foi que as políticas de empreendedorismo localizadas no estado do Rio de Janeiro, elas são principalmente de concessão de crédito, o que não traz aí nenhuma consideração de especificidade, né? Na verdade, é muito geral e não tem nenhuma análise de contexto local, entende? Então, a compreensão dessas métricas, com certeza, a priorização de diferentes métricas em diferentes municípios, regiões, é muito importante. Não sei se eu consegui responder tudo, mas... Faltou comentar a tabela que ele pediu. Ah, sim, da tabela. Aquela tabela eu fiz uma seleção de 8 métricas. Na verdade, a gente dividiu as métricas encontradas naquelas 8 categorias, e aí, usando muito a literatura, principalmente do Eisenberg, ele traz uma divisão em 6 categorias, 6 elementos importantes para compreender o empreendedorismo, 6 divisões dos ecossistemas de empreendedorismo. E aí a gente tentou fazer uma separação parecida dessas, a fim de dividir as diferentes métricas encontradas, porque aí tem mais uma dificuldade, porque os autores, eles trazem diferentes categorias, né? Cada um deles trazem uma categoria diferente. E o que a gente fez até o momento de separação dessas categorias foram nessas 8, mas eu acho que com o desenrolar da pesquisa a gente pode, talvez, diminuir a quantidade de categorias de análise dessas métricas encontradas. E nos artigos, essas métricas, elas cada uma delas, a gente vê nos artigos que tem metodologias diferentes, e a maioria delas são de órgãos, a maioria são de órgãos estatísticos assim, europeus, e trazem as metodologias elaboradas para a realização de cada uma delas, que são métricas numéricas, não sei se é correto falar dessa forma.
Obrigado. Acho que respondeu todas, Yasmin. Obrigado. Acho que essa tabela que você colocou aí dá um pano para discussão bem interessante de vocês discutirem a partir delas, tentar dividir, por exemplo, questões relacionadas aos microempreendedores também. Então, vocês podem meio que dividir uma parte dessa métrica com base no que o Estado fornece em termos de incentivos, seja eles creditícios ou não, mas também uma parte também de tentar entender o nível, por exemplo, de endividamento dos microempreendedores locais. Então, assim, acho que dá para tentar fazer uma nova subdivisão em termos de Estado, microempreendedores e também a parte dos consumidores, vamos dizer assim. Você pode dar um incentivo que for, se as empresas, os microempreendedores estiverem muito endividados, aquilo que eles vão receber não vai chegar quase nada na ponta final. Então, eu acho que também tem uma parte que acho que a PNAD, o POF, outros podem dar, essa noção também da parte que a Renata tinha falado na outra apresentação, dos microempreendedores com os usuários ou consumidores também. Então, acho que dá para fazer uma nova tentativa de nova divisão naquela tabelinha lá, que eu acho que é bem interessante de explorar e pensar em métricas a partir das nossas bases de dados. Acho que dá para pensar bem o nível de endividamento dos microempreendedores, tentar captar isto para tentar formular policies para além de questões de subsídios ou creditícios. Tá? Deixa eu passar a palavra agora para o Gabriel, que levantou a mão. Gabriel, pode... Obrigado, Caio. E Yasmin, parabéns pelo trabalho, enfim, super rico que foi apresentado e certamente muito promissor. Eu vou falar... Tem uma travada aqui, não voltou. Eu vou falar com um disclaimer. Eu sou doutorando em macro, então sou absolutamente ignorante nas matérias relacionadas mas eu fiquei com dúvidas, então peço desculpas já de antemão se a pergunta for, enfim, inadequada ao tema que você está pesquisando, mas eu tenho alguma experiência prática com trabalho de inovação no sistema financeiro, e eu sei que o sistema financeiro é um recorte muito específico e que não necessariamente inovação é o todo da matéria que você parece estar pesquisando. E eu achei muito rica quando você começa a discussão com a definição de ecossistema, porque é um daqueles temas que eu acho que todo mundo fala, cada vez mais usado, e é uma das coisas que eu acho que é uma certa dissonância, né? Cada pessoa diz entende com algum significado, sem claro, nenhuma má vontade com relação a isso de ninguém. Então, isso já é muito rico. Tem uma outra, e aí nesse contexto sem meio do léxico, tem muitas, acho também muitas dissonâncias de entendimento de vários termos relacionados a essa trilha de inovação. Então, o que é um hub, o que é um acelerador, o que é um sandbox, o que não é, o que é um hackathon, essas coisas, assim, pensando de novo muito no mundo de inovação, assim, dando um exemplo também, que ainda há vários termos que cada pessoa entende um pouco de um jeito, infelizmente. E muito do que é discutido intencionalmente nessa parte de incorporar a inovação, incorporar diferentes empreendedores também, não só ações financeiras, no sistema financeiro, vem dessa parte de inovação. Assim, o que você faz para a ideação de soluções de interesse, inclusive de interesse público? Então, por exemplo, para a parte de regulação. Então, como é que você faz a ideação disso? Como é que você estimula o desenvolvimento de provas de conceito, provas de valor, eventualmente até a pilotagem de determinadas soluções com algum cunho inovador, tudo isso antes de levar ao mercado. Então, você tem todos esses instrumentos que eu falei, né, de hackathon, de sandbox regulatório ou não, sandbox digital, e por aí vai. Tem um desafio nisso, que o que é feito nisso não necessariamente gera as métricas que estão aí. Tem uma parte, muito do que você falou, que não é material, né? Formação de relações entre pessoas, você acessar eventualmente mais fácil o seu investidor, seu venture capital, seria na expressão em inglês, acessar as redes de clientes, de fornecedores, e, claro, desenvolver a solução com apoio de especialistas, seja salvo-mutante mutante do Sebrae, seja, enfim, dos reguladores e tudo mais. Esse tipo de questão, assim, essa fase pré-operacional, isso é uma coisa que está dentro do seu escopo, e isso é um desafio, de verdade, para algum exercício de monitoramento ou de mensuração desse tipo, ou não, enfim, só queria, assim, relacionar esses pontos estão dentro da linha de pesquisa, ou se não fazem, tudo mais, mas já deixando claro que é super interessante o que foi apresentado, relacionado um pouco. Obrigado pelo tempo.
Gabriel, acho que muito dos pontos que você citou não fazem parte especificamente dessa pesquisa, mas algo que você comentou muito importante que você estava falando sobre, acho que você falou sobre relações sobre investidores, compreensão dessas relações, né? Há um esforço percebido, sim, na literatura de compreensão dessas relações, e muitos dos autores trazem isso quando eles tentam entender métricas de mercado, e aí tem, de fato, essa busca de entendimento de venture capital, que você, inclusive, comentou, relações com investidores, como os investidores se relacionam entre eles, porque isso é um fator importante. Justamente, muitos deles mencionam que há uma importância das narrativas dos empreendedores. Então, um empreendedor pode, como eu posso dizer, pode impulsionar um outro empreendedor, e as narrativas existentes ali dentro, na compreensão daquele contexto, são importantes. Então, os autores eles têm esse objetivo de trazer uma compreensão das relações existentes, sendo elas entre empreendedores, com investidores, com venture capital, entre startups. Então, há essa busca, mas quando você comentou primeiro, de fato, tem uma dissonância bem grande do próprio conceito de ecossistemas de empreendedorismo. Então, vários autores eles têm definições diferentes, e eles consideram elementos diferentes importantes para entender o empreendedorismo. Então, isso já traz uma dificuldade de síntese, né? A gente pode dizer, do que a gente pode entender como importante para formular métricas. E acho que o escopo da pesquisa em si, acho que a Renata pode complementar, se necessário, não traz grande parte dessa sua fala inicial. Então, está perfeito, excelente. Obrigado. Eu só queria complementar, então, só para contextualizar, né, que a Yasmin é bolsista de iniciação científica, então, para esclarecer um pouquinho, a gente faz estudos sobre o Rio de Janeiro, né, o sistema de inovação no Rio de Janeiro, e recentemente a gente tem estudado também a temática dos ecossistemas de empreendedorismo, mas sempre dentro do escopo de tentar pensar políticas públicas, né? Então, essa questão quando a gente pensa em políticas de fomento ao empreendedorismo, como a Yasmin citou, a pesquisa anterior de iniciação científica era justamente fazer um levantamento das políticas, né, e classificá-las em políticas ortodoxas, que a gente chama de ortodoxas, que são aquelas de mitigação de falhas de mercado, e políticas mais sistêmicas, né? Então, dentro das políticas sistêmicas, a gente pode enquadrar esses esforços que você falou, de ações de ideação, de hackathons, etc., né? Que no Rio de Janeiro são observadas muito pontualmente e, principalmente, não por iniciativa do poder público, muito mais por iniciativa das próprias associações de empreendedores, de organizações empresariais, ou então de empresas mesmo, né? Hackathon é uma ferramenta que é muito usada pelas empresas para conseguir soluções de inovação para problemas específicos que elas têm, tá? E como então o foco nosso é política pública e tentar dar subsídios, né, para se pensar políticas públicas, essa parte aí de ideação a gente, de fato, deixou de fora, né? E aí, aí a gente veio, né, dessa pesquisa, saiu das pesquisas sobre empreendedorismo, políticas de empreendedorismo, e agora a gente está detalhando, né, essa pesquisa, analisando essa questão das métricas, porque para a gente poder fazer proposta, né, tudo bem, a gente pode dizer, o contexto importa, tudo bem, mas e aí, como é que a gente, de fato, operacionaliza, né, o contexto, né? Então, na verdade, as métricas ajudam a operacionalizar o contexto, e como a Yasmin até
falou, de fato, na literatura, inclusive, já se reconhece isso, que o contexto, e aí pode ser diferente, inclusive, um nível muito local, né? Então, a gente também precisa pensar em métricas que sejam algumas suficientemente gerais para pensar em nível de estado e outras mais específicas para pensar em sub-regiões ou mesmo municípios, né? Ou então atribuir pesos diferentes para as métricas de acordo com o nível territorial que a gente está considerando, tá? Mas obrigado pelos comentários. Estou achando ótima a discussão. Eu que agradeço, riquíssima pesquisa, super prática e, enfim, muito importante. Obrigado. Bem interessante a pesquisa. Parabéns a Yasmin, a Renata também, por coordenar essa pesquisa. Tá? Mas vamos passar agora a palavra, tá, e a sala para o Matheus apresentar a pesquisa que ele está desenvolvendo atualmente, tá? Então, Matheus, a sala é sua, tá? Você tem 20 minutos, com 15 minutos eu, caso seja necessário, eu faço chamamento de atenção, tá? Tá bom. Bom dia a todos, bom dia aos professores, aos colegas. Bom dia, boa tarde ou boa noite para aqueles que estão assistindo a gravação dessa reunião. Eu quero dizer que é um motivo de muita alegria apresentar e contribuir para a jornada de pesquisa do nosso Instituto de Economia. E vou fazer a apresentação. Queria só que vocês dissessem se está tudo sendo apresentado, se vocês estão conseguindo ver. Sim, Matheus, sim. Show de bola. A minha apresentação, ela está um pouco mais focada no conteúdo, e eu tenho algumas anotações sobre a metodologia, então vou começar falando sobre essa questão metodológica e depois vou passar para o conteúdo. A minha pesquisa, na verdade, meu tema de monografia, meu trabalho está sendo apresentado com base na minha entrega de monografia. O tema é Cidades Inteligentes, a análise do uso das tecnologias de informação e comunicação, que são as TICs, né, no município de Mesquita, no Rio de Janeiro. Uma das principais... a nossa metodologia, ela vai ter um método de pesquisa que vai ser uma revisão sistemática da bibliografia acerca de, principalmente, Smart Cities no Brasil e o uso das TICs na gestão das cidades, né? E, além disso, a gente vai fazer uma revisão documental das ações municipais no município de Mesquita. O orientador é o professor Caio Glauber, que está apresentando hoje a nossa sala, e o autor da pesquisa sou eu. Vou passar aqui. O caminho que eu pensei para apresentar de maneira resumida o meu tema é falar um pouco e falar bem rapidamente, já que não é o escopo da pesquisa, sobre a questão do município, principalmente o município no Brasil e as suas dificuldades fiscais. Depois eu vou trabalhar as definições de Smart Cities e de TICs. Vou trazer exemplos de Smart Cities internacionais e também casos aqui no Brasil. Vou dar um panorama de como é o município de Mesquita, algumas das suas características, e depois vou falar de 2 casos específicos, que é a comunicação hipersegmentada no município e o Observatório Mesquitense. A pergunta que eu viso responder é como as TICs estão sendo utilizadas para atacar problemáticas da saúde e da transparência municipal no município de Mesquita e como esse uso pode evoluir com base em exemplos externos. Então, eu quero documentar e criticar as atuações do município de Mesquita com base no conceito de Smart Cities. A nossa introdução vai a partir da Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88, ela faz um trabalho de descentralização de algumas das atribuições da federação, né? Então, algumas das atribuições que estavam centralizadas no governo federal e no governo estadual passam a também ser divididas com os municípios, e isso é um processo crescente. Só que muitas das atribuições foram enviadas, as responsabilidades foram enviadas para os municípios, mas a capacidade fiscal dos municípios avançou de uma maneira mais lenta, e isso gerou algumas dificuldades fiscais nos municípios.
E diferente do governo federal, os municípios eles são um ente da federação que não possuem capacidade de gerir moeda e fazer qualquer tipo de expansão monetária, e nem possuem uma capacidade de gerir sua dívida como o governo federal. Então, as principais respostas, as principais atribuições dos municípios fica muito a cabo da eficiência da gestão municipal. E uma das opções para resolver essa problemática, e eu repito, uma das opções é o conceito de Smart City. O conceito de Smart City, assim como o Gabriel falou e a Yasmin falou sobre o conceito de ecossistema, ele é um conceito que é muito debatido e existem muitas versões diferentes, com algumas especificidades diferentes sobre esse conceito. Várias definições gravitam em torno desse conceito. Então, para que eu pudesse, de maneira resumida, trabalhar esse tema, eu peguei o texto de Cidade Inteligente, que fala sobre dimensões, definições, performance e iniciativas, e nele eu fiz um mapa de palavras acerca das palavras que estavam em volta do conceito de Smart City. Então, a gente pode ver aqui que Smart City está muito associado ao contexto urbano. Ela tem várias dimensões de tecnologia, informação, tem um contexto social também, tem a palavra new ali, que muitas das vezes no texto traz inovações, tem também a questão de infraestrutura, sustentabilidade, economia, conhecimento, desenvolvimento. Então, é um conceito que permeia vários outros conceitos da economia e também de outros assuntos. E não só falaremos de Smart City, mas também falaremos das TICs. As TICs são as tecnologias de informação e comunicação. No texto que eu li sobre TICs, ele fala que TIC são várias e várias formas de tecnologia, então o e-mail, o celular que a gente usa, eles são repletos de tecnologia, mas as que vão mais nos importar nesse trabalho são a computação em nuvem, o Big Data e a internet das coisas. A computação em nuvem é o compartilhamento de informações que vão além da questão física de uma máquina, né? Então, você gerir bancos de dados que estão descentralizados. Você tem o Big Data também, que é o processamento, armazenamento de informações em grande quantidade, numa escala bem grande e numa velocidade de processamento bem grande. E nós temos a internet das coisas também, que são máquinas conversando com máquinas e fazendo todo um aprendizado para o funcionamento. Eu trouxe aqui 4 exemplos de Smart Cities que são de dimensões diferentes. Então, a gente vai falar da cidade de Santander, na Espanha, Chicago, nos Estados Unidos, que são os 2 exemplos internacionais, e também falaremos de 2 exemplos nacionais, um no Rio de Janeiro, na cidade de Búzios, e um no Ceará, na cidade de Croatá. Começando por Santander, é uma cidade de 175 mil habitantes que tem um projeto de cidade inteligente feito pela iniciativa privada, com participação da gestão pública, mas principalmente da iniciativa privada. Eles fizeram um investimento e colocaram 20 mil sensores e atuadores pela cidade. Esses sensores e atuadores, eles medem e informam informações sobre temperatura, luminosidade, espaço e pontos de interesse da cidade. E eles desenvolveram uma plataforma chamada Smart Santander para que o cidadão pudesse ter as informações processadas e administradas nessa plataforma. Então, com base na temperatura, eles fornecem informações para os cidadãos usuários desse Smart Santander se em determinada hora do dia vai ter perigo de insolação. Com relação à luminosidade, eles mostram questão de perigo, questão de trânsito também. Os espaços, eles conseguem medir questão de trânsito, medir questão de vaga de estacionamento, e pontos de interesse eles vão mostrando o funcionamento de vários museus, escolas e outros locais de entretenimento pela cidade. Então, esses 20 mil sensores e atuadores geram uma gama de informação que fazem com que o cidadão possa ter toda essa gama de informação para escolher como dirigir, como tomar a sua vida dentro da cidade. Chicago, nos Estados Unidos, é uma cidade de dimensão totalmente diferente, é uma cidade de aproximadamente 2,7 milhões de habitantes, e eles têm esse sistema chamado WindGrid,
que coleta, armazena e processa dados da cidade numa escala gigantesca. Esses dados são basicamente estatísticas e eventos sobre o trânsito, sobre as emergências no 911 e também são dados do Twitter e outras plataformas de redes sociais. Então, se você pede socorro através do Twitter, provavelmente esse WindGrid vai conseguir captar o seu pedido de socorro e vai encaminhar para um determinado agente público para que ele possa tomar alguma providência. Então, os diversos sensores na cidade também geram estatísticas e eventos sobre trânsito, e através da internet das coisas, o próprio trânsito se regula para resolver alguns problemas. Além disso, essas informações estão todas no portal de dados da cidade, que está aberto para integração. Então, se você é algum desenvolvedor de aplicativo e quer usar dados em tempo real e fazer essa integração, você tem a opção de fazer isso através do portal da cidade. Vindo aqui para pertinho no Rio de Janeiro, a gente tem a cidade de Búzios, que tem 34 mil habitantes, e ela foi uma das primeiras cidades do Brasil a pensar o conceito de cidade inteligente, e ela fez isso visando ser uma cidade mais sustentável, que usa com mais eficiência e de maneira mais racional seus recursos. Então, a prefeitura, ela montou uma rede elétrica inteligente e também estruturou prédios inteligentes com monitoramento de uso dos recursos, para evitar desperdício de luz, de água e de outros recursos. Croatá, no Ceará, é uma cidade menor ainda, 17 mil habitantes, e eles têm um conceito de cidade inteligente social. O conceito de cidade inteligente já atribui muita importância à questão social, só que o de Croatá tem o olhar de uma inclusão social. Então, moradores do Minha Casa Minha Vida tiveram, através de uma iniciativa privada, acesso a sensores e atuadores relacionados à água e rede elétrica, que fazem também o monitoramento e o uso racional de recursos. Além disso, na cidade foram colocados postos inteligentes e sistema de segurança visando atender algumas problemáticas de também gasto eficiente dos recursos e de segurança pública. Para trazer o tema para Mesquita, eu trouxe algumas das informações, trouxe algumas das imagens também dessa bela cidade, do qual eu sou suspeito de falar. Ela é uma cidade da Baixada Fluminense, é uma cidade que está inserida no conceito, no contexto de Baixada Fluminense. Ela é uma cidade relativamente nova, ela foi emancipada em 1999, tendo a alçada de caçulinha da Baixada. Ela tem aproximadamente 177 mil habitantes, segundo a projeção do IBGE. E dois pontos interessantes que vão me servir de gancho para os próximos slides é que Mesquita não possui um hospital geral para atendimento de alta complexidade. Então, Mesquita é um município que só tem atendimento de baixa complexidade, né, que é a atenção básica, e de média complexidade, que é o sistema ambulatorial. E, além disso, a cidade tem uma vocação para transparência. Ela tirou nota 10 no Mapa Brasil Transparente da Controladoria Geral da União. Por que eu falei desses dois pontos? Porque primeiro eu vou atuar agora na problemática da saúde pública na questão, no âmbito municipal. O município, como eu já falei, ele tem algumas, como alguns municípios do Brasil, eles possuem alguma dificuldade fiscal. Então, eles precisavam pensar na problemática da saúde, tendo em conta essa problemática fiscal. E uma das maneiras que o município encontrou foi focar na atenção básica, já que prevenir algumas doenças se torna muito mais barato do que você fornecer tratamento. Então, quando você atua na prevenção de doenças, isso acaba gerando um reflexo no longo prazo quando você possui economia nos casos de média e grave complexibilidade. O que o município de Mesquita tem feito? Ele disponibilizou pontos de Wi-Fi gratuito pela cidade e também nas clínicas da família. Nesses pontos de Wi-Fi gratuito, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, o município recolhe, armazena e processa dados dos usuários. E, além disso, com esses dados, ele faz uma comunicação hipersegmentada. Eu vou dar um exemplo para esclarecer um pouco mais essa informação. Então, se um idoso vai numa clínica da família e utiliza-se do Wi-Fi gratuito, quando ele fornece a informação de idade, ele vai receber uma comunicação hipersegmentada para esse grupo de idade, caso seja uma comunicação segmentada por idade. Então, esse idoso vai ser exposto a propagandas relacionadas à saúde do idoso, então saúde, se ele for do sexo masculino, a saúde do homem da terceira idade. Então, o município está fazendo comunicação específica para determinados públicos, visando
a busca ativa do cidadão na cobertura de atenção básica. Todos esses dados, eles geram indicadores para ver se essa comunicação tem gerado efeito e qual grupo precisa ser mais atingido para que haja algum tipo de foco. E esses indicadores são informações que são utilizadas na gestão municipal. Essas ações, eu entendo elas como características de cidade inteligente, porque elas buscam a eficiência e o uso racional de recursos da cidade. Elas têm uma questão de computação em nuvem, já que os dados ficam armazenados num banco de dados que você pode acessar de qualquer lugar da cidade e de qualquer máquina, desde que você tenha autorização para isso. Ela tem uma utilização de Big Data, só que nesse momento eu botei um asterisco, porque um dos conceitos que fala sobre Big Data é o fato de que ele é de alta escala e de alta velocidade. E na cidade, pelo tamanho da cidade e pelo tamanho também das restrições orçamentárias, o Big Data é feito em baixa escala, comparado, por exemplo, com a cidade de Chicago, que foi um exemplo que nós falamos, e ele também é de baixa velocidade, enquanto a de Chicago é em tempo real, o de Mesquita ele não funciona em tempo real, você tem um delay de alguns momentos, de algum período de tempo para que haja um processamento dessa quantidade de dados. Ela também tem características de cidade inteligente no uso das TICs quando ele faz o monitoramento da utilização do equipamento da saúde. Então, essa rede Wi-Fi, ela também verifica se o número de acessos está indicando que aquela clínica está cheia, está vazia. Isso também é uma informação. E, além disso, ela tem a comunicação hipersegmentada, que você comunica diretamente com o público que você quer falar. Outra problemática que nós vamos abordar é a problemática da transparência e do fornecimento de dados relevantes. Assim como o portal de dados de Chicago foi um exemplo, o Observatório Mesquitense, que ainda não está em prática, mas é um projeto, eu coloquei aqui o ambiente do site de uma maneira não dinâmica para que vocês possam visualizar. Ele é um ambiente de mineração e compilação de dados de diferentes sistemas da prefeitura numa base de dados única. E essa base de dados ela é fonte para uma organização e exibição de indicadores da prefeitura. Esses indicadores estão divididos em ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, PPA, que são os planos plurianual, onde o município mostra onde ele está e onde ele quer chegar, e também são indicadores divididos pela visualização em linhas de cuidado, já que existe um interesse em observar diferentes públicos, como eles estão sendo atendidos pelo serviço. E, além disso, o site vai permitir um passeio virtual pela cidade chamado Mesquita Virtual. As características de cidade inteligente desse observatório que ataca a problemática de transparência e fornecimento de dados relevantes é o Big Data, também com o mesmo asterisco utilizado no slide anterior, em baixa escala, e também a computação em nuvem, já que qualquer pessoa em qualquer lugar terá acesso. Um dos benefícios dessa transparência e do fornecimento de dados é que a população vai ter acesso a isso, mas também os acadêmicos terão acesso à situação de Mesquita, com a série histórica de alguns indicadores de conceituação internacional, para que eles possam fazer análise, e acho que isso conversa um pouco com o trabalho da Yasmin, definir métricas e medir o quanto Mesquita tem avançado em diferentes escopos de estudo. Aqui está a bibliografia que eu utilizei. Esse primeiro texto do Albino Vito, do Berardi e do D'Angelico, ele foi a base para a utilização daquele mapa de palavras, e no último aqui, que é o site, mostra a nota de transparência Mesquita que eu peguei lá no site do CGU. Acredito que é basicamente isso que eu quero falar e agradeço a atenção de cada um de vocês. Obrigado, Matheus, pela novamente também respeitar o nosso tempo, tá, de apresentação. Matheus, se você quiser parar de compartilhar, tá? Bem, eu sou suspeito para falar do trabalho do Matheus, eu sou orientador do Matheus, então a gente vem discutindo bastante já, principalmente, eu acho que só contextualizando um pouco o que o Matheus estamos desenvolvendo, né, no âmbito da aplicação desse conceito de Smart City.
é justamente como esse conceito de Smart Cities ele foi se ampliando, foi agregando múltiplas facetas, de tal forma que a gente se deparou com a dificuldade de que quais são as características essenciais que tornam uma cidade inteligente, uma Smart City. Porque os autores começaram a agregar, a expandir tanto esse conceito que a gente se perdia em múltiplas dimensões que ele pode tomar. Então, a gente começou definindo e refinando o que é o núcleo duro de uma caracterização de Smart City, justamente para tentarmos restringir o âmbito da discussão do Matheus a algumas características que sejam nucleares. E a gente centrou e escolheu as TICs, né, as tecnologias da informação e da comunicação, como as tecnologias de uso genérico, né, que são utilizados desde questões de educação, passando por questões de saúde, mobilidade, sustentabilidade, segurança. Então, elas são de uso genérico e a gente preferiu, dado a leitura que a gente fez da literatura, escolher as TICs. Né? E outra coisa que acho que foi extremamente interessante da proposta que o Matheus me fez no começo das nossas discussões foi justamente fazer isso no âmbito regional. No âmbito regional, ainda mais específico da Baixada Fluminense do município de Mesquita. Então, isso acho que é fundamental, porque nos tira bastante de uma certa zona de conforto de pensar principalmente as grandes cidades do Brasil. E isso é uma dificuldade enorme, porque quando a gente fala em Mesquita, e eu e o Matheus, a gente discute muito, a restrição financeira para que o município de Mesquita adote certos conceitos ou características de uma Smart City são muito mais fortes do que Campinas, do que Porto Alegre, do que Recife, do que o município do Rio de Janeiro. Então, a capacidade de formulação de certas características de Smart City são muito mais difíceis no âmbito do município de Mesquita. Mas mesmo com todas as dificuldades financeiras e restrições, e mesmo restrições de capacitações de como processar esses bancos de dados, a formulação de métricas, e aí tem muito a ver com a discussão da Yasmin, como formular essas métricas específicas para o município de Mesquita, questões de saúde que podem ser e são diferentes do município do Rio, de outros municípios. Então, a formulação de Smart City modifica um pouco, e as métricas, como a Yasmin comentou, são diferentes. O peso que tem que ser dado são diferentes quando a gente discute a Baixada Fluminense, no caso de Mesquita. Então, dada essas dificuldades e essa proposta super interessante do Matheus, né, o Matheus escolheu, né, a gente escolheu 3 áreas que a gente pode discutir, o que o Matheus apresentou ao final. A questão da saúde, do observatório, e tem mais uma que a gente está em discussão ainda para analisarmos no âmbito do que o município de Mesquita pode fazer, porque isso envolve coleta, armazenamento, processamento de dados, envolve questões técnicas e de capacitações que o município de Mesquita se depara com isso. Então, você tem que ter computadores que sejam super modernos, tem que ter capacitações em termos de skills das pessoas, dos trabalhadores que vão processar. A gente discute muito isso, que também é uma restrição do município de Mesquita. Tá? Então, tem uma série de restrições que esse trabalho do Matheus vai impondo, mas, ao mesmo tempo, a gente vai pensando em soluções para essas problemáticas. Eu acho que essa parte do observatório mesquitense que está em desenvolvimento, que a gente está discutindo bastante, eu acho que é uma parte muito interessante, tem a ver também com a da Yasmin, que é da criação de métricas, que isso envolve justamente a criação e transparência de métricas. Uma outra discussão que a gente faz também um pouco mais em off, assim, é uma discussão que se tem muito em Madrid, em Amsterdã, em Barcelona, nas cidades principalmente europeias, mas também em Chicago, Seattle, Los Angeles, que é processamento, coleta e publicização, controle desses dados, que é uma discussão central, principalmente na União Europeia. Nos países da União Europeia, você tem uma gestão pública transparente dos dados que estão sendo coletados e disponibilizados, publicizados para todos. Então, eu fiz uma contextualização bem rápida aqui de várias discussões que eu e o Matheus
a gente vai fazer até o final da nossa pesquisa, que é super interessante, que o Matheus propôs e está desenvolvendo agora. Vou passar a palavra agora para a Renata, que levantou a mão, e quem quiser também, sinta-se à vontade. Tá? Renata? Ok, obrigado, parabéns pelo trabalho, super interessante. Eu sei que é uma dificuldade, né, a gente trabalhar com esse conceito, porque eu estou orientando uma tese de doutorado sobre isso no programa de políticas públicas, e também a gente chegar à proposição do modelo, né, de Smart City, que aí no caso do doutorado ele tem que avançar nessa questão, não é só uma revisão de modelos, ele também tem que tentar criar um modelo próprio, né? De fato, tem sido um desafio, a gente até agora está quebrando uma pedreira aí, né? Então, eu acho que queria te perguntar, Matheus, que eu vi que Mesquita ela tem uma boa classificação de transparência, se não seria interessante, uma dúvida minha, você trabalhar com o conceito de governança, né? Porque muitas das smart cities, como o Caio acabou de dizer, justamente se propõem a ser smart cities, né? Eu acho que, por exemplo, Búzios é um exemplo muito pobre, né, de smart city, porque não se trata só de usar os recursos inteligentemente em prédios da prefeitura, né? Na verdade, a Smart City ela é um uso eficiente dos recursos para dar mais qualidade de vida aos cidadãos. Então, tudo bem, você melhora a prefeitura, você, por definição, você também está melhorando o atendimento aos cidadãos, mas isso é uma fração muito pequena do que uma Smart City de fato é, né? Então, acho que Búzios talvez merecesse ser citado, mas assim, como a primeira cidade, como você falou, né? E não tanto caracterizada mesmo como uma cidade inteligente, que aí a gente no Brasil tem vários exemplos desse tipo, né? Rio de Janeiro, quando lançou o Centro de Operações do Rio, o Centro de Operações do Rio também foi caracterizado como uma cidade inteligente. E o mais curioso foi que eu orientei uma dissertação de mestrado sobre governança eletrônica, né? Que falava dessa questão do centro, colocava o Centro de Operações do Rio, falava da questão da cidade inteligente, e essa dissertação de mestrado conseguiu entrevistar o prefeito da época, que textualmente ele disse para o autor da dissertação e autorizou que isso fosse divulgado, que ele não acreditava nesse conceito. Quer dizer, ao mesmo tempo que a cidade estava fazendo uma propaganda, a mídia falando a beça, que o Rio, a cidade da região do Porto Maravilha, ia se transformar numa cidade inteligente, né? O próprio prefeito não acreditava. Ou seja, é uma questão, tem que tomar muito cuidado em diferenciar o que é de fato aplicação aderente ao conceito e o que é narrativa, tá? O que é a narrativa da cidade, tá? Eu acho que Búzios, por exemplo, é um exemplo muito mais de narrativa. Croatá eu não posso dizer porque aí eu não conheço o caso, né? De repente, Croatá é muito mais inteligente do que Búzios, por exemplo, nesse sentido, tá? Então, a minha pergunta era se no caso de Mesquita, porque eu acho que, de fato, a governança, né, voltando a essa questão da governança, a governança é um aspecto que pode ser muito bem trabalhado na implantação de um projeto de cidade inteligente, que o que eu estou chamando de governança é justamente a participação, os mecanismos de participação da sociedade nas decisões públicas, tá? E aí a cidade inteligente como sendo um mecanismo de impulsionar a governança. Inclusive, a governança vai ser um dos aspectos que o doutorando PPED vai analisar justamente por conta disso. Queria, então, que você respondesse. Professora, uma honra a pergunta da senhora, até porque a senhora é um dos textos que o Caio me indicou para eu ler, então fico muito feliz com a sua pergunta, com a sua contribuição. Eu estava lendo um pouco o avanço da definição e os conceitos iniciais eram muito mais focados numa questão de estrutura tecnológica, enquanto os conceitos mais atuais estão avançando muito mais para a questão de ter o Smart People, né, que é o termo que o Caio tinha me passado para dar uma olhada. Então,
cada vez mais o conceito tem saído dessa questão de como era uso de só ter a estrutura para uma questão de participação popular. E trazendo isso um pouco para a realidade de Mesquita, eu ainda não sei se vai ser o escopo da minha pesquisa ou não, tratar sobre a participação através de um aplicativo que existe na cidade chamado Colab. Esse aplicativo é um aplicativo tanto de demandas do cidadão, quanto de participação quase que uma democracia participativa através de aplicativo, que seria, por exemplo, os planos municipais. O Plano Municipal de Saneamento teve a consulta pública através desse aplicativo. O plano agora de mobilidade urbana, que está acontecendo nesse momento, ele também tem um ambiente de participação através de aplicativo e também de rede social. Então, tem um conceito ali de cidade inteligente voltada para o público, e também tem, pelo que se pode ver, e essa vai ser uma dificuldade minha de documentar aquilo que eu tenho visto, tem um intuito na governança para que isso aconteça. Então, eu vou tentar ver se eu consigo documentar textualmente uma palavra do prefeito dizendo que acredita no projeto e não desacredita, né? E essa parte de governança está bem presente no conceito de cidade inteligente que Mesquita está tentando colocar em prática. Eu acho que Mesquita trabalha muito mais fazendo e não tendo uma conceituação, e eu quero entender e documentar e criticar e talvez também definir qual é o conceito de cidade inteligente que Mesquita está trabalhando e por que eu acredito que esse conceito esteja sendo utilizado, quais são os argumentos que eu vou usar. Você quer falar mais alguma coisa, Renata? Não, tá satisfeita com a resposta. Agradecer os comentários da Renata. Eu acho que ela tem razão sobre esse ponto de Búzios. Tomar muito cuidado, justamente pelo conceito ter sido ampliado de tal forma, a gente não consegue saber o que é a narrativa da cidade. O que é, de fato, que a gente consegue dizer, de fato, que é Smart City. Tá? Eu acho que tem que tomar um cuidado. Eu acho que talvez Campinas, Porto Alegre, Recife sejam casos mais exemplares de cidades que tentam ir além da uma só numa narrativa. Tá? Eu acho que essa parte da governança que a Renata comentou agora há pouco é um dos tópicos que eu e o Matheus a gente tem discutido bastante ultimamente, que é justamente de como, na verdade, de como dar não só mais transparência aos dados, mas de como as pessoas podem utilizar e participar. Eu acho que tem muito a ver também com o que a gente tem discutido muito. Essa participação depende muito de um conceito que a gente vem utilizando muito, que é de comunicação hipersegmentada. Porque isso depende muito da atração, ou seja, a mensagem de que a gestão dos dados, que é um conceito novo. Imagine, a gente está pensando nessa comunicação hipersegmentada, a gestão de dados para a faixa de população de, não sei, de 70 anos ou mais, de 60 anos ou mais, é totalmente diferente para os mais jovens. Então, a gente tenta tratar esta dimensão da governança por meio do conceito de comunicação hipersegmentada, e também é um pouco vago, às vezes a gente discute muito, smart people, né? Que é um pouco da governança e da participação ativa das pessoas, dado que elas divulgam os seus dados. Então, acho que tem uma parte principalmente do referencial teórico, e tem uma parte de análise mais qualitativa que o Matheus vai fazer, talvez por meio do aplicativo do Colab, lá em Mesquita, que tenta fazer essa ponte entre a discussão mais de nível teórico, que principalmente as principais cidades, principalmente europeias, né, como Barcelona, Madrid, Amsterdã, tentam fazer justamente de atração, e eu acho que essa atração envolve justamente um conceito que a gente considerou essencial de comunicação hipersegmentada para faixas de diversos níveis de idades. Então, acho que o comentário da Renata é super interessante para pontuar, acho que um dos últimos tópicos que eu e o Matheus a gente vem tentando refinar, que é justamente da governança participativa da sociedade civil na gestão
e não apenas na gestão, na formulação das políticas voltadas a essas smart cities. Tá? Não sei se alguém quer mais fazer algum comentário. A gente tem só 5 minutinhos antes de iniciarmos a outra sessão do dia da jornada de pesquisa. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que é os desafios da economia no pós-pandemia, tá? Com a Júlia Torraca, o Luiz Carlos Delorme Prado e o José Cassiolato, que vai começar agora às 11 horas. Tá? Então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, sugestão, dica ou perguntas, eu vou encerrar aqui. Quem quiser, se dirige para a palestra que vai ter início agora às 11 horas. Tá? Então tá. Então, eu gostaria novamente de agradecer, em nome do Instituto de Economia, a participação do Matheus, do Vinícius, da Yasmin. São 3 pesquisas super interessantes que estão sendo desenvolvidas no âmbito do nosso Instituto de Economia. Tá? Agradecer a participação também da Renata, do Gabriel e do Leonardo, que estiveram aqui até agora com a gente na nossa sala, tá? E convidar a todos e todas para que agora se encaminhem para outra sala, agora a sala da palestra que vai ocorrer com a Júlia Torraca, o Prado e o Cassiolato. Tá? Pessoal, então, agradecer em nome do Instituto de Economia, desejar a todos um resto de bom dia e que em breve a gente consiga se ver pessoalmente no nosso querido Instituto de Economia, nos nossos corredores de lá. Certo, pessoal? Então, um grande abraço, se cuidem e novamente agradecer a todos. Bom dia, parabéns a todos os apresentadores. Foi ótimo. Bom dia, abraço. Bom dia, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.